Olá, hoje nós vamos entender, né, nesse segundo dia, o que mudou o pai e a filha. Porque uma coisa é a gente entender qual é a constituição da personalidade de cada um deles, mas a gente também precisa olhar por quais fases, por quais números, né, eles passaram na sua fase formativa, para entender o que cutucou mais e que de repente fez com que principalmente o pai se identificasse com uma postura mais fechada, mas sem a comunicação. A gente tem que lembrar sempre que nós temos uma essência que até os 28 anos, no nosso período formativo, ela é moldada pelas experiências externas. Por isso que a gente, né, dos 0 aos 28 anos, a nossa aura ela fica meio em segundo plano. A gente vai resgatar a nossa aura, a nossa força de proteção essencial depois que a gente passou por esse período. Por isso que o nosso segundo ciclo é sempre vibra na vibração da nossa aura. Para o Pedro, para o pai aqui, o que a gente tem? Nós temos uma fase da vida dele muito espiritual. E a Maria me contou que realmente o pai ele pouco fala dos pais dele, ou seja, dos avós da Maria, e ele fez questão de que as filhas dele ficassem bem longe do avô. Por quê? Porque esse homem, nós não sabemos o porquê, mas ele foi preso, né? Ele roubou, ele pagou por isso sendo preso, né? E uma das poucas coisas que esse pai falou, né, que o Pedro falou para Maria, é que a família do presidiário é excluída. Olha a palavra aí, excluída. Então nós vamos olhar sob a ótica da terapia sistêmica, onde a inclusão é a primeira pré-condição para que o amor flua, né? O que aconteceu com esse pai? Por que ele excluiu o pai dele do convívio com a família dele? Por que ele negou isso? Né? O que passou ali na fase formativa dele para que ele tivesse esse comportamento? Olha que interessante. No mapa do pai, né, a gente vê que na primeira fase da vida dele, até os 28 anos, o período formativo dele foi realmente muito espiritual. Por quê? Ele viveu um primeiro ciclo em 9, mostrando que o ambiente trazia para ele experiências para que ele aprendesse a não ter preconceito, a viver o amor universal, a olhar para o coletivo, né? A buscar coisas e aprender como colaborar, né? Ao mesmo tempo que ele vivia esse número muito espiritual e que gosta de aprender, de ensinar, ele viveu um desafio em 7. O desafio em 7 ele é dolorido, né? Ele faz com que a pessoa busque o lugar dela no mundo. Então você imagina uma criança perfeccionista, né? Vamos imaginar o pai criança, perfeccionista, detalhista, que presta atenção em tudo, que quer ser aquela pessoa perfeita, que busca a justiça, né, para poder se expressar com amor, e de repente ele encara uma realidade onde o pai dele é preso por ter burlado a lei. Imagina o soco no estômago que isso não foi, né? E o quanto essa vivência trouxe, né? Porque a primeira realização do pai é 11. 11 é a transformação pelo amor ou pela dor. É a pessoa ter que se conectar com as outras pessoas para trocar e elevar a vibração dela. Né? E de repente, como o pai também tinha essa ligação kármica com o pai dele, né? Esse desafio maior em 1, o que a gente tem aqui? A gente tem a criança do pai da Maria, né, do Pedro, muito ferida. Porque ele, né, o nosso pai é o nosso exemplo para ir para o mundo.
Enquanto a mãe dá a sustentação, nos nutre, o pai é um exemplo de força, de garra, de coragem. E de repente ele se viu com vergonha do pai, querendo distância da realidade do que aquele homem trouxe para ele. E aí ele criou todo um arcabouço, toda uma coraça para se defender, né? Então as feridas que ficam é justamente disso, dele não ter tido um modelo em que ele se orgulhasse. Então, olhando para a questão do pai e como ele se fechou, poxa, o caminho do destino dele é 3. Ele deveria ter trabalhado as alternativas para entender o porquê daquele pai ter feito aquilo. Por que ele roubou? O que estava por trás disso? Como é que foi a relação do pai dele com o avô dele? Né? Então é muito importante para que a Maria entenda que o pai dela ele cresceu com uma grande falta, com a falta de um modelo masculino que ele se orgulhasse, e isso realmente deixa a pessoa pela metade. Então, essa combinação que ele tem no período formativo dele era justamente para que ele, através do amor ou da dor, que eu acredito que foi isso que ele escolheu, né, em se afastar, toda vez que a gente se exclui de uma família ou exclui algum membro da família, você gera um emaranhamento aí, né, e é difícil a vida fluir para você, é difícil você encontrar plenitude. Então, essa criança, ela cresceu sem saber qual que é o lugar dela no mundo. E como ele tem um sonho em 8, né, e ele também com essa alma 7 que não gosta de dar o braço a torcer, não gosta de mostrar as suas mágoas, as suas feridas, ele criou essa carapaça intransponível que reverbera na família com a falta da comunicação. E a Maria, ela vem, né? Todo filho traz frutificação, traz alegria, traz elementos para que aquele amor possa fluir, porque ela é um fruto de um amor. Entre o encontro do pai e da mãe da Maria, nasceu a Maria. Né? Então, toda criança ela vem com uma missão de fazer com que aquele clã, com que aquela família, com que aquela energia evolua em direção de um amor, né? E a Maria, ela nasce com uma alma, com a essência dela vibrando na energia da família, do amor, da harmonia, só que trazendo também uma questão kármica. Né? E ela passa por quais fases aqui na infância dela? Olha que interessante, né? O primeiro ciclo da Maria tem o 7, que no caso do pai estava no desafio, para ela aparece no ciclo, então ela vem para aprender e formar seus valores através da espiritualidade, através do entendimento de qual que é o lugar dela no mundo, né, do que ela precisa ser boa e desenvolver tecnicamente, profundamente, para se sentir evoluindo intelectualmente também, né? Ela vem com esse primeiro ciclo em 7, que traz, querendo ou não, é uma identificação também com a alma do pai, né? Então tem aqui uma coisa energética que aproxima muito a Maria do pai. Só que o que ela traz? Ela traz um primeiro desafio em 5. Ela vem para aprender a se virar nas mudanças. Ela vem para aprender a colocar movimento na vida dela, a dar os limites, respeitar o corpo, respeitar as intensidades, né? Por quê? Porque a primeira realização da Maria é justamente o 9, que era o ciclo do pai, né? O pai tem o primeiro ciclo em 9 e ela tem a primeira realização em 9. Para que essa questão do coletivo, do amor sem preconceitos, fosse trabalhado dentro da família, né? Então, se a gente olha os dois mapas, o que a gente pode dizer, né?
O mapa do pai. O pai, quando a Maria nasce, ele tá com 27 para 28 anos, ele está terminando o primeiro ciclo dele para que ele pudesse resgatar a aura, né? E a aura desse pai é um 2, é a parceria, é o se sentir necessário, é fazer as coisas com as outras pessoas, né? E ele tinha optado por se isolar em função do trauma de ter um pai preso, né? E no caso aqui do pai, né? Qual que era o ambiente familiar, o que ele tinha que exercer como papel de pai? Ele tinha que mostrar para as filhas dele como ser independente. Então, inconscientemente, essa foi a maneira, né, que ele encontrou de cutucar as filhas e falar: se vira, vamos lá, vocês por vocês, eu vou ficar aqui na minha, eu vou proteger vocês, né, eu vou proteger vocês desse mau exemplo que o avô de vocês foi, eu vou blindar vocês. Mas isso gerou, né, a partir do momento em que esse pai excluiu o seu pai do convívio familiar, né, mal deixou as filhas irem vê-lo, enfim, teve toda uma questão bem complicada aí na família para que a filha conseguisse, a filha dele, né, a Maria, conseguisse acessar o avô. E isso gerou um grande emaranhamento que hoje reverbera com essa questão da comunicação entre eles, né? Então, o que a gente faz quando a gente vê uma questão dessa? A primeira coisa seria realmente trabalhar energeticamente esse pai, né? O Pedro precisa ter um lugar amoroso no coração dele para receber o seu pai, para entender que aquele pai, com todas as coisas erradas que ele fez, ele foi necessário para que o pai, né, o Pedro, pudesse vivenciar e desenvolver as questões dele nessa vida. A gente não pode esquecer que a grande dívida kármica aqui do pai, que também reverbera na Maria, é justamente o teste do amor. Então temos aqui o foco principal a ser explorado com mais detalhe.